Boa tarde a todos. Nosso tema de hoje é o simbolismo da caverna, de Jesus às redes sociais. Eu vou pedir que vocês desabilitem os microfones. Então, nesse primeiro momento, surge uma pergunta: em que caverna habitamos? Não é? Então, onde nós estamos inseridos, né? Onde nós vivemos? Ao falar de caverna, a gente faz uma pergunta que soa estranho ao mundo moderno, mas como metáfora ao nosso círculo íntimo, pessoal, pode fazer sentido. É comum nos referirmos a bolhas sociais, mas não a cavernas, para representar o nosso microcosmo de influências em que nos encontramos mergulhados. E esse ambiente, esse microcosmos, ele é produto de uma criação individual, mas não apenas uma criação pessoal, mas ela é fruto também do meio em que nos encontramos, em que nos inserimos, né? E se nós aspiramos por um mundo melhor, é o que em geral nós desejamos, né? Uma vida melhor para todos, um mundo pacífico, justo, saudável, harmônico. Se nós aspiramos por tudo isso, por que não refletir sobre a caverna em que nós habitamos? A nossa caverna pessoal e as coletivas, né? Já que é nesse ambiente que nós pensamos, sentimos, nos deslocamos, agimos. Então, esse é um convite à reflexão sobre a nossa ou as nossas cavernas. Bom, em primeiro lugar, nós respiramos o que exalamos, né? Então, o nosso ambiente é fruto do que nós criamos, em todos os sentidos, né? Até mesmo do ponto de vista vital, né? Respiratório, material. Então, o ar que nós expiramos, ele vai se misturar com aquele que nós inspiramos, né? As nossas exalações, o nosso odor, ele vai ter acesso à nossa narina, né? O olfato também, ele nos abarca, né? Então, nós, de fato, imprimimos no ambiente a nossa marca, as nossas tendências, as nossas escolhas, nossas decisões, todo o nosso movimento, ele acaba imprimindo, né, no ambiente uma marca. Então, nós, de fato, respiramos o que exalamos. Quer dizer que nós moramos numa atmosfera fruto de nossa própria criação. Nossos pensamentos, emoções e desejos cultivados nos tornam predispostos a agir de um determinado modo, a pensar numa determinada direção. Há, portanto, né, uma tendência natural a repetirmos criações mentais, a repetirmos o nosso vocabulário, o nosso repertório, nossas opiniões. E tudo isso nos torna passíveis, né, de certas atitudes. E isso acaba também definindo até mesmo a nossa personalidade, né? Aquilo que somos. Então, existem atitudes que nós tomamos que podem ser razoavelmente previstas, né? Considerando-se os antecedentes, nosso histórico pessoal, quando nos deparamos com questões e situações parecidas, né? Semelhantes. E é nisso que se baseia os chamados, né? Inclusive, é nisso que se baseiam os chamados algoritmos, né? De inteligência artificial,
que as plataformas de internet usam, né, para nos oferecer um determinado conteúdo de acordo com nossos interesses. Então, podemos dizer que, de certa forma, nós estamos cristalizados num determinado perfil. Isso não significa que isso seja imutável, né, ou intransponível. Então, nessa perspectiva, nós também podemos determinar a nossa própria saúde. A saúde física, psíquica, né, inclui as emoções, a saúde mental, a espiritual, né? Então, com base nesses fatos que a gente acabou de citar, se almejamos a paz, por exemplo, não faz sentido cultivar o ódio, a retaliação, o rancor, né? O inconformismo, o desejo de vingança, etc. Os desejos e as emoções negativas em geral, né? Os pensamentos destrutivos. Porque nós vamos viver nessa atmosfera, né? E a própria ciência, ela hoje atesta que um contínuo estado de preocupação e estresse, oriundo dessas emoções negativas, são capazes de gerar doenças, sobretudo do sistema nervoso, do sistema imunológico, cardiovascular, repercutindo em nossa saúde, portanto, né? Então, nessa situação, hormônios nocivos e outras substâncias prejudiciais à saúde, elas começam a ser produzidas e secretadas em grande quantidade no nosso corpo, nos preparando para a luta, para a fuga. Mas esse estado persistente, né, vai alterar nossa capacidade de julgamento, compromete o discernimento, né, que a gente tem no dia a dia e, consequentemente, compromete a possibilidade de avaliarmos adequadamente o mundo, os desafios ao nosso redor, né? Isso tem um impacto, então, sobre nossa vida. Desse modo, portanto, né, se nós estivermos iludidos pela falsa percepção das coisas e por um falso juízo, nós podemos tomar decisões piores para nós e para os demais, né, para a coletividade. Por isso que a gente pode dizer que, numa situação de pensamento obsessivo, né, de estarmos envolvidos com essas tendências reativas, a gente tende a perder a lucidez e, consequentemente, tudo aquilo que decorre, né, dessa situação, incluindo aí decisões menos favoráveis, né, menos salutares. Nesse processo de construção, né, da nossa caverna, do nosso ambiente, da nossa interação, né, com as demais pessoas, a gente viu que, a depender da nossa postura, nós podemos comprometer nossa saúde a curto, a médio ou até a longo prazo. E que, associada a um escrutínio, né, enviesado da realidade, ou seja, uma visão distorcida dos fatos e do mundo, nós podemos nos tornar presas fáceis de equívocos e de cavernas insalubres, né, de bolhas de informação, bolhas de tendências, e que podem estar num caminho equivocado. Então, desse modo, nós caminhamos atados ao sofrimento, né? Se nós persistirmos naquela postura reativa e negativa, né? Diante do mundo, nós iremos reforçar o sofrimento, né? Baseado nesses desejos nocivos, perniciosos. Então, nessas circunstâncias, nós criamos uma caverna asfixiante e sobre a qual, muitas vezes,
não nos damos conta dessa situação, dado o grau de interação entre o nosso estado psíquico, parasitado, né, por essas tendências e por essas obsessões e paranoias, e a mente hospedeira, a mente que dá guarida a tudo isso, a ideias que tais, né, ideias de ódio, por exemplo. Então, tudo isso contradiz a paz, né? Nós trabalharemos numa direção diametralmente oposta ao que nós desejamos para nós e para o nosso mundo. É uma conjuntura que tende a se retroalimentar. Então, esse processo de dieta informacional, ou seja, daquilo que chega até nós, através das conversas, os diálogos, sejam eles presenciais ou virtuais, o nosso cabedal de notícias, né, de informações, se tudo isso estiver contaminado e nós mantivermos, né, essa dieta enviesada, pouco aberta, pouco reflexiva, nós vamos retroalimentar isso, nós vamos reforçar isso. E, sem dúvida, da mesma forma que nós podemos construir o bem dentro de nós e ao nosso redor, o contrário também pode ser feito. E, no fundo, ninguém deseja isso. Mas é a ignorância que nos separa, portanto, de uma postura mais adequada. Então, nós podemos agravar através do reforço ou melhorarmos, fortalecendo aquilo que vem de dentro e de fora. Isso significa uma triagem daquilo que vem do meio ambiente, do meio social, que nós interagimos. Se o corpo biológico é, em parte, né, resultante daquilo que comemos, né, da nossa dieta, das nossas refeições, o nosso corpo psíquico, nossa alma, ela também resulta de uma dieta informacional, daquilo que nós permitimos adentrar em nossa mente, em nossas emoções, em nossos desejos, em nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas. E, no primeiro caso, será salutar. Mas, se for destrutiva, a gente tem aí uma dieta tóxica. E aí nós iremos nos intoxicar. E, muitas vezes, ao executar atos extremos e colhermos, né, as consequências disso, a gente se dá conta do quão envenenado estávamos para cometer tais desatinos. No passado, as influências externas sobre nosso comportamento tinham uma origem mais local, era dentro da família, né? Nossos parentes, os membros da tribo, né? Da vila, das cidades pequenas, circunscritas a uma comunidade geograficamente limitada. Mas, com a modernidade, isso mudou, dado a expansão dos meios de comunicação, né? Então, graças à tecnologia, as informações hoje se propagam rapidamente, inclusive as informações falsas. As mentiras, o que hoje a gente chama de fake news, né? As notícias falsas, muitas vezes criadas de propósito por certas pessoas ou grupos, no sentido de manipular terceiros, né? No sentido de enganar e tirar algum benefício disso, sempre existiu, né? A própria Bíblia traz uma série de eventos. Jesus, por exemplo, foi acusado por uma fake news, né? João Batista foi vítima também de mentiras. E o próprio Jesus alertou, né?
haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, não é uma novidade. A novidade hoje é a forma massificada, né, com que a gente pode distribuir o bem ou, infelizmente, distribuir, compartilhar os nossos defeitos, os nossos vícios e as nossas visões enviesadas. Então, é evidente que a gente precisa de um antídoto para isso. Então, seguindo esse raciocínio, é paradoxal, né, ver o avanço científico sem precedentes, no caso da tecnologia digital, ser usada contra, ser usado pelas pessoas, né, já que a tecnologia deu voz a todos. Hoje, o mesmo espaço que um prêmio Nobel de literatura ou de ciência tem, um leigo pode dispor de um espaço ainda maior, né? Basta ele ter as mídias apropriadas. Então, é paradoxal que muitas vezes esses mesmos avanços científicos, tecnológicos, sejam usados contra os seres humanos, né? Contra o humanismo, comprometendo a nossa saúde e contrariando os próprios interesses da humanidade, iniciando conflitos que podem ser locais, mas que podem se ampliar, ganhando grandes proporções, né? Então, hoje, até mesmo uma guerra, um conflito de impacto, ele pode ter uma origem numa mentira, né, propagada pela internet. Então, essas cavernas, elas criam sua própria escuridão, né? E, como se não bastasse, ela pode nutrir e contaminar outros espaços, né? Então, ao lado de tudo isso, a internet, de fato, deu a possibilidade de qualquer pessoa ser ouvida, né? Em qualquer parte do mundo. E, na verdade, esse poder em si mesmo não é bom nem ruim. Naturalmente, é seu uso que qualificará essa ação como danosa ou virtuosa, desejável ou não. Aqui a gente tem nessa imagem, né? Só Aristóteles à direita e Platão à esquerda. É uma pintura do Rafael Sanzio, um recorte, né, da pintura dele, da academia. E a gente sabe que Sócrates, né, o mestre de Platão, ele próprio foi vítima de uma mentira, né, de uma fake news. Ele foi julgado e condenado a tomar cicuta. E ele se recusou a fugir, e ele se recusou a usar de seus discípulos, né, dos seus seguidores, dos seus aprendizes, para fugir e se omitir da responsabilidade. Então, ele aceitou a lei dos homens, ele aceitou a lei ateniense vigente, ele respeitou a organização humana, mesmo sabendo que ele estava sendo vítima de uma injúria. E é um grande exemplo, né, para nós, e nos remete, inclusive, à própria figura de Jesus, quando perguntaram a ele, na tentativa de fazer uma tentação, né, colocar Jesus contra os romanos, apresentaram a moeda, e Jesus disse: veja essa moeda, porque perguntaram a ele, na verdade, se aquele povo deveria ou não pagar os impostos a Roma, tributos, né? E ele pegou e disse: olha, essa moeda, qual é a imagem que traz nessa moeda? E aí disseram que era do imperador romano, César. E aí ele disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né?
Então, isso fica muito claro que nós, de fato, devemos respeitar as leis e a organização da sociedade, né? E aí vem um outro ponto que é muito importante. O resultado é que as ações, as ideias e sentimentos podem tomar grandes proporções, como dissemos, né? É assim que nós compartilhamos em escala planetária o que somos e o que pensamos. A nossa personalidade pode influenciar milhares de pessoas. Então, não basta somente as pessoas do nosso círculo pessoal, né? Do trabalho, do ambiente doméstico, do templo, etc. Isso pode ir além, né? Com a queda dessas fronteiras físicas. Então, como destaca o herói do quadrinho, né? O Homem-Aranha, aquela frase icônica, né? O poder traz responsabilidades, né? Fecha aspas. Então, infelizmente, sempre haverá quem use qualquer poder a seu alcance para fins egoístas e menos nobres. Por outro lado, o amplo acesso à informação de qualidade pode esclarecer fatos e conceitos, promovendo um melhor entendimento de si mesmo e do mundo, ou seja, o nosso autoconhecimento, a nossa autocultura e a ampliação do nosso entendimento sobre o mundo em que vivemos. Isso é possível através do esforço, né, do estudo, da busca, da reflexão, da mente aberta e tentando superar superstições, comparando opiniões, analisando fatos de uma forma desarmada e isenta, né? Tendo como norte o desejo de fazer o bem e de se tornar melhor. Então, o amor é tudo, de fato, né? Então, se nós estivermos tomados por boas intenções, bons sentimentos e pelo amor, nós podemos usar isso como ferramenta para buscarmos um esclarecimento melhor a respeito das coisas e de nós mesmos. Como instrumento de progresso, a tecnologia deve estar ao lado dos interesses dos seres em geral e das necessidades humanas como um todo, em particular. Isso porque nós sabemos que essas revoluções, né, tecnológicas, científicas que nós vivenciamos não afetam apenas os humanos, mas todos os seres em geral. Aliás, hoje nós temos informações de que a Terra precisa urgentemente da nossa ajuda. Fala-se em mudanças climáticas severas, fala-se em dificuldades futuras com relação à diversidade dos seres vivos, aos elementos que são finitos, né, os recursos, os chamados recursos não renováveis, o alimento, o acesso à água, enfim, várias questões ambientais, ecológicas, têm emergido nos últimos tempos. Então, esse tema, a caverna em que vivemos, inclui a grande caverna planetária, né? Então, desde a pré-história, nós deixamos as cavernas físicas, né, nas montanhas, para uma existência social mais ampla, mais profunda. Essa nova interação entre as pessoas trouxe oportunidades e melhores possibilidades à sobrevivência. Na antiguidade, por exemplo, Aristóteles já se referia, na Grécia, ao homem como um ser social, né? Constituinte e usufruto da polis grega, né? A polis enquanto cidade, né? Bom, como se sabe, junto com o progresso da sociedade vieram situações de conflito, doenças, confronto, né, de interesses, confronto entre grupos também, né?
Mas, aos poucos, as guerras, os conflitos, os duelos foram se tornando inaceitáveis, irracionais, né? Os custos foram sendo vistos como altos demais, né? Então, a humanidade passou a perceber que a ideia de interdependência entre os povos, a dependência que nós temos uns dos outros, já que ninguém vive só, né? No sentido social, e as vantagens da paz duradoura passaram a fazer parte de um pensamento global. Então, há milênios, né, o homem já percebeu que a paz ela é muito mais favorável ao nosso progresso, ao nosso bem-estar, do que os conflitos de natureza egoísta, né? Em meio às dificuldades geradas pela incúria humana, portanto, surgiram os amantes da paz. Esses pacificadores perceberam que a chave para libertar o homem das mazelas existenciais passa, em sua sublime manifestação, pelo amor fraterno. Então, para o Dalai Lama, o amor, abre aspas, o amor pode ser definido como um desejo de que os outros sejam felizes, fecha aspas. Enquanto que a compaixão, abre aspas, é o desejo de que os outros sejam livres do sofrimento, fecha aspas. Assim, se você cultivar o amor e a compaixão dentro de si, isso garantirá felicidade, boa saúde e paz de espírito. Então, essas são as palavras do Dalai Lama, né? Então, segundo ele, o amor nos faz desejar a felicidade alheia e a compaixão traz a empatia e o desejo de libertar as pessoas de seu sofrimento, ou seja, de vê-las bem. Então, o amor e a compaixão caminham de mãos dadas, como a gente pode concluir, né? Então, se nós trabalharmos nessa direção, nós vamos promover a felicidade, a saúde, na medida do possível, né? E, o mais importante, a paz de espírito. Então, transcender a nossa caverna pessoal envolve nos identificarmos com todos os seres. Podemos começar demolindo, né, quebrando barreiras que nos apartam de nossa essência espiritual e, em suma, de todo. Então, quando a gente se aproxima da nossa essência espiritual, nós também estamos nos ligando ao todo. Então, após o devido autocuidado, fruto da autoanálise, estaremos aptos a cuidar dos outros. Aliás, São Francisco de Assis, ele dizia que quando ele fazia a sua introspecção, ele encontrava cavernas profundas dentro dele. Então, são palavras dele, né? Então, essas cavernas que ele encontrava dentro de si, era para ele fonte de estudo, de aprendizado, e era o ponto de partida para as mudanças que ele precisava enquanto um buscador, enquanto aquele que trilha o caminho da espiritualidade. Então, esses passos eles exigem mudanças em direção a uma visão de mundo mais fraterna, mais amorosa, mais compreensiva, mais realista. E isso exige esforço, né? Então, não adianta a gente desejar ser bem informado, por exemplo, e não ler, não estudar, não buscar diversas fontes, não se manter bem informado.
E quem é bem informado entende melhor o mundo e a si mesmo, e sabe onde agir, o que promover, o que combater, né? No bom sentido, evidentemente, usando a não violência, pregando a paz. Então, nós vamos olhar para a caverna interna e transcendê-la em direção ao mundo, imitando o sol, né? Imitando a própria divindade que doa-se o tempo inteiro para a manutenção da vida e da forma. Se a ideia sectária de um nacionalismo, por exemplo, né? Vamos usar aqui um exemplo do nacionalismo exacerbado, o nacionalismo radical, separatista, né? Supremacista, orgulhoso e individualista, no sentido de pensar apenas nos seus interesses, ignorando a coletividade. Então, além do nacionalismo radical, o extremismo, que é um movimento sentimental semelhante, também pode estar presente no meio religioso. A supremacia religiosa pode estar presente num grupo étnico, a suposta e pretensa supremacia racial, a supremacia de classe social, ou até mesmo de gênero, né? Um gênero se achar no direito, se achar superior e no direito de oprimir os demais, né? Então, tudo isso faz parte da organização humana e precisa ser revisto, precisa ser refletido. Caso contrário, nós continuaremos presos a uma caverna soberba, violenta e problemática. Mas se a nossa alma for imortal e passível de reencarnação, como fica tudo isso? Já que tudo que a gente falou, os países, nações, a religião a qual uma pessoa diz pertencer, não é? A etnia onde ela nasceu, a classe social a que pertence nessa vida, ou até mesmo ao gênero pelo qual ela veio ao mundo. Então, mas se essa vida transitória ela for apenas uma dentre outras milhares que virão no futuro, através da reencarnação, como fica todas essas perspectivas que são imediatistas, né? Tomadas no calor da individualidade e não da visão da espiritualidade. Bom, se nós considerarmos a reencarnação, nós teremos um forte argumento a favor da fraternidade universal. E essa fraternidade vai nos libertar da prisão que nós criamos se a nossa caverna for insalubre, representada aqui por esse meme, né, onde esse indivíduo à esquerda ele tem a sua visão obliterada e fixa, obsessiva, num determinado lado, patamar, e esse indivíduo ele se recusa a olhar o, o horizonte, né, que está ao seu alcance, desde que ele deseje, desde que ele esteja aberto, desde que ele busque e desde que ele saia das bolhas e cavernas onde se meteu. Então, a reencarnação pode reforçar a ideia de que as nossas cavernas são transitórias. Então, a reencarnação muda a caverna em que habitamos, ao menos em parte. Saber que poderemos renascer no novo corpo, no novo gênero, diferente do atual, numa outra raça, numa outra nação, numa outra classe social. Isso tudo, esse conhecimento, nem que seja por hipótese,
pode ter um impacto em nossas crenças e atitudes. Essa ideia de continuidade da vida e da consciência pós-morte tem consequências práticas. A transitoriedade das circunstâncias nos remete a um olhar privilegiado sobre as diferenças que aparentemente separam os homens entre si. Crer que voltaremos progressivamente melhores ao mesmo mundo nos incute responsabilidades sobre nós mesmos, sobre o próximo e sobre o meio ambiente. A cada vida, um reencontro com o planeta e um reencontro com as pessoas que deixamos. Então, olha que perspectiva maravilhosa a ideia da reencarnação nos oferece. Então, através da reencarnação, nós podemos transcender a nossa caverna transitória, o nosso pensamento obsessivo, o pensamento limitado. Para além dessa caverna atual, é comum falarmos em deixar um mundo melhor para as futuras gerações, nossos descendentes. Mas, na perspectiva reencarnacionista, essa humanidade futura será composta por nós mesmos, almas reencarnantes que renascerão no futuro mais ou menos distante, nesse porvir. Então, sair da zona de conforto de uma vida imediatista e imaginar a existência como um contínuo ininterrupto, como as contas de um colar é unida por um fio, essa visão pode nos auxiliar a nos tornarmos melhores, mais compreensivos, pacíficos e fraternos. Pensar que poderemos estar em situações semelhantes àquelas que vive o nosso vizinho hoje, seja uma situação difícil, boa ou ruim, tal pensamento nos despertará empatia nas pessoas, porque a gente descobre que a morte não nos separa completamente e que a vida é una. Então, essas ideias, ela pode nos mover em socorro dessas pessoas. Então, vai nos inspirar na prática do bem, da caridade, da fraternidade, sobretudo se nós considerarmos a justiça natural, ou seja, cada um colhe o que semeia. É a lei de causa e efeito, também chamada lei do karma, né, no Oriente, o que vai recompensar ou compensar cada um conforme seu mérito ou demérito. Então, nós somos não apenas aquilo que expressamos hoje, mas nós temos um passado e nós somos o futuro, já que a humanidade futura somos nós mesmos. Então, do ponto de vista da reencarnação, que mundo nós estamos preparando para hoje e para amanhã? Então, quando nós falamos em deixar um mundo melhor para os nossos filhos e netos, nós precisamos nos incluir. Quando falarmos em tetraneto, hexaneto, etc. Então, as pessoas do futuro somos nós do presente e mais alguns do passado. Em grande parte, construímos nossa caverna pessoal com base na lei do karma, né? Então, nós somos construtores, somos artífices, né? Nossos movimentos do passado e do presente
de ação ou omissão, né? Coragem ou covardia, etc., etc., moldam a nossa situação de momento e projetam também as situações do porvir. É dessa forma que somos o que somos hoje. Uma construção do passado e do presente. Por outro lado, é confortante saber que podemos moldar as circunstâncias, o nosso destino, pois há uma plasticidade dinâmica nesse destino. O destino ele não é inexorável, exceto no sentido de que cada um colhe o que planta. Mas a qualidade dessa semeadura fica sob nossa responsabilidade, né? A nosso encargo. Se semearemos flores, colheremos flores. Então, se por acaso advém a queda ou o sucesso, ele não é eterno, né? Então, isso também reconforta, porque significa que todo equívoco ele pode ser retificado, né? Ele pode ser contornado, mas nós jamais poderemos nos subtrair às nossas responsabilidades. Em outras palavras, né, temos a escrita de nossa própria história. É dando que se recebe, diz a oração franciscana, né? O que o homem semear, isso colherá, diz Paulo Apóstolo. Perceber esses ideais e vivenciá-los é uma tarefa tão exigente, mas tão exigente, que aqueles que o fizeram foram tidos por sábios, hierofantes, santos, reis, mestres ou fundadores de religião. Então, nós escrevemos a nossa própria história e o nosso próprio destino. E somos sempre norteados pela lei de causa e efeito, a lei do karma. E se nós tivermos sucesso nessa jornada, evidentemente nós estaremos nas pegadas desses seres distintos, desses sábios, desses santos, desses Mahatmas. Aquelas pessoas, né, aqueles seres aos quais me referi, eles foram celebrados por sua elevada espiritualidade e sabedoria, porque serviram à humanidade e servem de inspiração às multidões. Então, é importante que a gente possa compreender esses mestres, aqueles que trazem a chama da luz. Aliás, a palavra Lúcifer, na antiguidade, né, significava aquele que traz a luz, mas ele foi deturpado, né, com o tempo e, por uma questão religiosa, foi identificado com o mal. Só uma curiosidade. Então, esses seres, esses mestres, esses filósofos, esses fundadores de religião, eles alcançaram um patamar ímpar, uma plenitude, uma bem-aventurança difíceis de serem descritos em registros imperfeitos, em escrituras que atravessaram o tempo. Então, nós temos acesso a um reflexo daquilo, né? Mas se nós temos esses exemplos, mesmo expressos através de um simbolismo, né? De metáforas, por que não nos libertamos dos ciclos de erros e dores em que estamos embaraçados? Se existe esse convite, o que dificulta a nossa libertação? Por que não nos libertarmos já? Dentre as múltiplas respostas a essa pergunta está o grau de interpretação que nós damos aos textos, às escrituras. Paulo Apóstolo, por exemplo, ele diz o seguinte: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então,
nós podemos estar equivocados por estarmos interpretando erroneamente os exemplos do passado, os escritos do passado. Então, lá na Bíblia diz, por exemplo, se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o fora. Então, evidentemente que se nós percebemos que estamos usando equivocadamente a nossa visão, através da intriga, da fofoca, prestando atenção no erro alheio e esquecendo os próprios erros, ou usando a visão para prejudicar, para difamar, para qualquer ato desprovido de amor, se nós assim fazemos com a nossa visão, não seria razoável arrancar o olho, literalmente. Parece que o ensinamento por trás dessa máxima, dessa metáfora, dessa figura de linguagem cristã, é que nós devemos mudar a nossa visão, né? Usá-la para ajudar, para colaborar, para discernir, para nos tornarmos mais dignos, honrados, honestos, e não o contrário. Então, as palavras com forte simbolismo devem ser adequadamente interpretadas. Então, esse é apenas um exemplo sobre as dificuldades que aqueles que estão interessados em progresso espiritual, aqueles que estão interessados em ser úteis à humanidade, devem se deparar. Então, conhecer e viver a sabedoria antiga, atemporal, requer discernimento e empenho, mas na ausência dessas qualidades, corre-se o risco do apelo ao fanatismo sectário e ao abuso de poder religioso ou secular. E a ignorância, o desconhecimento, a má interpretação estão na raiz desses males, desses conflitos. Daí a importância do discernimento e do conhecimento correto e adequado. Então, com vistas à nossa saúde, nós vimos acima que as ciências endossam a paz do espírito e condenam a guerra, né? Proscrevem a guerra, tanto pessoal como coletiva. Todos ganham com isso. Cabe agora analisarmos a perspectiva filosófica da ideia por trás do simbolismo da caverna. E aí emerge o famoso mito da caverna de Platão, no seu livro A República, onde ele faz referência ao estado de instrução ou ignorância do ser humano. Esse tema foi tratado em nossas reuniões, em palestras anteriores. Logo, pode-se dizer que a questão do conhecimento e da sabedoria se destacam como razões por trás daquele mito. Então, no Oriente, na tradição hindu e budista, a fonte dos males reside principalmente em avidya, que significa ignorância ou ausência de conhecimento. Se opõe à sabedoria e ao conhecimento. Então, essa é o início da perspectiva filosófica, onde vamos analisar o mito da caverna de Platão. Então, resumidamente, nós podemos dizer que nessa obra, A República, no capítulo 7, Platão nos pede que imaginemos homens fictícios, acorrentados no fundo da caverna desde a infância, limitados à visão da parede à frente deles. Nessa parede se projeta a única luz aí presente, que vem de uma fogueira situada por trás deles, numa pequena colina dentro da caverna.
Isso significa que a realidade para esses prisioneiros se resume às sombras daquilo que passa entre a fogueira e o fundo da caverna. Então, para esses homens, o mundo se resume a essas sombras projetadas aqui no fundo da caverna. Então, eles estão acorrentados, eles estão presos e eles estão, portanto, totalmente fechados à realidade maior. Nós poderíamos falar bastante a respeito disso, como já o fizemos no passado, mas trazendo aqui para a abordagem de hoje, nós podemos dizer que, se nós nos limitarmos ao WhatsApp, ao Facebook, ao Twitter, nós poderemos estar na posição desses homens aí no fundo da caverna. Se nós não refletirmos por nós mesmos, não buscarmos fontes múltiplas, não buscarmos fazer uma síntese da diversidade, não buscarmos análise justa, pertinente e profunda dos fatos e das interpretações que terceiros nos oferecem, nós poderemos nos manter presos ao fundo da nossa caverna, simbolicamente falando, mas que, no final das contas, ela pode se tornar real. Aliás, os cristãos têm aliás, desde os judeus, né, a geena, né, que era o lixo das cidades judaicas, que ficava queimando o tempo inteiro, porque eles tocavam fogo no lixo, então estava sempre saindo fumaça e com cinzas e brasa, etc. Essa ideia foi importada para o cristianismo, pela ideia do inferno, né? Então, essa caverna ela pode se tornar um verdadeiro inferno, desde que as má ideias sejam aí cultivadas com exclusividade e sem a mínima reflexão, tornando esses prisioneiros vítimas de si mesmo e daqueles que manipulam essas imagens dentro da caverna. Mas um certo dia, um daqueles homens se livra das amarras e consegue paulatinamente sair da caverna. É a libertação de um corajoso e determinado, seguindo a sua intuição, seguindo os vestígios, através do uso do discernimento, do pensamento elevado, deixando esse espírito de rebanho para trás, né? E ele vai conquistando paulatinamente sua autonomia, escorado, evidentemente, por exemplos do passado. Então, um certo dia, esse homem se livra e sai da caverna. Deslumbrado com o novo mundo, ele retorna a essa caverna por compaixão e traz a boa nova a seus ex-companheiros. Aliás, evangelho quer dizer boa nova, né? Mas é mal compreendido e houve destes que a luz fora da caverna estragou sua visão. Da mesma forma que fizeram com Jesus, né? Tentaram Jesus e o mundo de então, né? As organizações sociais o trataram como um agitador, um revolucionário, um transgressor, sendo que a revolução que ele trazia era inteiramente espiritual e moral. Ele não tinha nenhum interesse no poder desse mundo, nenhum interesse em valor monetário, nenhum interesse em posses. Pelo contrário, ele nasceu, né, como nós veremos, numa manjedoura. Alguns dizem até que ele nasceu numa caverna. Mas voltaremos a isso daqui a pouco. Então, a incompreensão daqueles que receberam esse homem liberto e que traz a boa nova do mundo iluminado, do mundo exterior, né? Também nos remete ao próprio Sócrates, que foi acusado injustamente por alguns cidadãos atenienses, né? E foi condenado à morte por esclarecer os jovens e por defender o livre pensamento. Então, o mito da caverna de Platão nos remete a uma série de exemplos
históricos. Platão afirma que aqueles acorrentados são semelhantes a nós. Podemos constatar, de fato, que vivemos limitados e sujeitos a sermos iludidos nesse mundo de mil e uma maneiras. Por isso é que Jesus e Buda foram tentados, foram iludidos. No caso de Buda, Maya tentou iludi-lo, né? Inclusive, a tentação do deserto de Jesus incluía, foram oferecidos reinos do mundo, ele foi desafiado a desafiar a própria divindade, mas ele evidentemente superou e deu a resposta correta a cada um dessas tentações, né? Então, a título de antídoto, de remédio, somos convidados a cultivar a mente aberta, o senso crítico, a busca pelo autoconhecimento, pela reflexão, a reflexão desarmada, a reflexão justa, a ponderação com serenidade e a busca constante por informações confiáveis e de múltiplas fontes. Caso contrário, corremos o risco de nos aguilhoarmos a uma caverna enganosa e a fazermos ouvidos moucos àqueles que nos alertam. A própria vida busca nos alertar o tempo inteiro. Então, essa é a forma de contornarmos a superstição, contornarmos o fanatismo, o sectarismo e a violência. Então, o mito da caverna tem muito a ver conosco. Então, devemos perguntar se os mitos são mitos de caverna, ou seja, da escuridão, ou se são mitos que conseguem sair da caverna e ver a luz do dia. Então, fica aí a pergunta. Que tipo de mito nós nos espelhamos? Então, o simbolismo da caverna também tem uma perspectiva religiosa. E no Ocidente ela é representada pelo cristianismo. Então, pela religião, o evangelho, quer dizer, boa nova, né, como dissemos, nos conta a paixão e a morte daquele que veio entre nós, Jesus, né, pregar o amor e o perdão no contexto do respeito às leis divinas, ou seja, às leis da natureza, e também respeito às leis humanas. Segundo os pais da igreja, Justino e Orígenes, isso é histórico, tá? Qualquer um pode pesquisar. Jesus nasceu numa caverna, embora a tradição hoje fale em manjedoura ou estábulo. Então, para dois pais da igreja, né, o Justino e o Orígenes, Jesus nasceu numa caverna. Então, isso nos parece bastante carregado de ensinamento, né, de reflexão. Isso é muito simbólico. Jesus nasceu numa caverna. Então, a infância dele, a infância tenra, foi marcada pela caverna, que é um ambiente rústico, né, simples, desprovido de qualquer luxo, tá? Desprovido do supérfluo, tendo apenas o necessário para começar a sua vida. E olhe que, do ponto de vista espiritual, ele era um rei, um mestre, alguém diferenciado. De qualquer modo, a narrativa biográfica de Jesus, que parte da caverna e termina na ascensão do mestre, é bastante sugestiva quando consideramos as possibilidades de interpretação dessa caminhada, né, dessa vilegiatura, dessa jornada e de toda a tradição relatada pelos antigos, né? A escada de Jacó e o próprio túmulo aberto de Jesus, né? Ele se libertou ali da tumba e a tumba foi encontrada vazia. Então ele já não estava mais na caverna, nem na morte e nem no nascimento.
Do ponto de vista oriental, a gente pode falar de Buda ou do budismo. Buda viveu parte de sua vida em cavernas, nas colinas de Rajgir. Nessas cavernas, Buda praticava meditação. E próximo à caverna, em Andrasala, ele dava sermões, ensinava seus discípulos, conversava com eles. Enquanto uma tradição diz que Buda alcançou a iluminação debaixo da árvore Bodhi, uma outra tradição afirma que ele alcançou o Budado numa caverna, em Rajgir. O espaço naturalmente calmo e reservado da caverna convida qualquer um à prática ascética, à simplicidade, né? Aquela postura estoica, a arte rupestre, pintar e desenhar na parede, escrever sobre o mundo e sobre si, sobre seus pensamentos, sobre suas crenças e sobre, portanto, fatos introspectivos. Então, em adição, os hindus, eles também compartilham a reverência budista às cavernas, de modo que vários templos hindus foram construídos em cavernas. Isso também é histórico. A própria Unesco tombou áreas de caverna na Índia e que abrigam templos espetaculares, tanto do ponto de vista simbólico como até mesmo arquitetônico, material. Então, concluindo, o simbolismo da caverna é rico e amplo, podendo abranger e interrelacionar as ciências, incluindo a saúde integral do ser humano, em seu aspecto físico, mental, social e espiritual, as filosofias, principalmente as que tratam do conhecimento e da realidade ao nosso alcance, da ética também, e, por fim, as religiões, cujas narrativas, práticas e doutrinas trazem um significado espiritual às cavernas sagradas. Então, obrigado pela atenção e agora eu vou abrir para perguntas.